Muito bem, estamos de volta ao nosso segundo bloco e pergunto a você inicialmente se alguma coisa ficou esquecida para trás, antes de encerrarmos, evidentemente, a paixão. Eu acredito que o Senhor falando sobre o véu que se rasgou no santuário, em duas partes, de cima para baixo, teria essa possível dúvida que o Senhor já esclareceu para os nossos telespectadores, né? Que significa isso? Que o templo deixou de ser a morada de Deus e que agora, através da crucifixão e ressurreição de Jesus, ele se hospedou em Jesus mesmo. Mas, o padre, teologicamente falando, hoje nós temos os nossos templos. E o templo hoje é a casa de Deus, né? Qual a diferença, talvez seja essa a dúvida do telespectador, e se existe diferença, qual a diferença da sacralidade dos templos antigos para o nosso templo atual? Teologicamente, as nossas igrejas só começaram depois do século IV. Quer dizer, 400 anos depois O que significa da que o ressurreição de cristianismo Jesus. não necessita intrinsecamente de igrejas. Ele necessita de comunidades vivas. Porque é isso que Paulo fazia, né? Por exemplo, né? Nenhuma comunidade de Paulo possuía um templo. Paulo fazia igreja. Em Roma havia 5 igrejas, que eram 5 casas onde se reuniam grupos de cristãos, 15, 20, normalmente casas de pessoas de mais fortuna, de mais talento, de bens, onde cabia mais gente. Esta era uma igreja, mas era uma comunidade. A casa era uma casa privada, era uma casa particular. Portanto, o cristianismo da primeira, da segunda, da terceira geração viveu perfeitamente bem e se desenvolveu sem edifícios. Bom, se viveu 400 anos sem edifícios, não é impensável que o edifício seja necessário. As nossas igrejas são boas porque aptas a reunir muita gente. Aonde você poderia reunir o povo que vai à missa aos domingos se não fosse na sua igreja? Na casa de quem? Caberia. Né? Na casa de quem você reuniria tanta gente? E depois tantas missas. Missa desta hora, missa daquela hora. Absolutamente, o cristianismo se tornou um fenômeno mundial. Agora, de forma nenhuma, as nossas igrejas têm o que os judeus imaginavam tivesse o Templo de Jerusalém. Deus está no Novo Testamento, em Pedro, não habita casas feitas por mãos humanas e casas feitas por tijolos. Ele prefere uma comunidade viva, tijolos vivos. As nossas igrejas, os edifícios, são simples lugares onde podemos reunir um maior número de fiéis para o culto divino. Padre, já que estamos falando um pouco mais no nosso hoje e saindo do hoje do texto, a gente falando ainda e meditando sobre o crucificado e a crucifixão, isto é, a paixão de Jesus. Veja, todos nós sabemos que na Idade Média houve uma fomentação muito grande de devoções a inúmeros crucificados. Então, viveu-se muito essa atmosfera religiosa. Inúmeras devoções a Jesus crucificado. E hoje, nós vivemos um outro lado na história. De algumas repartições públicas, já existem decretos que se ordene que de lá sejam retirados o crucificado e a cruz. E o que o senhor acha sobre isso? Qual que é a sua leitura sobre isso? Bom, da Câmara dos Deputados em Brasília e do Senado não foram tirados ainda. Ainda não. Ainda não. Se de outros lugares foram retirados, eu não sei. Eu nunca soube da existência de nenhum decreto assim, tão peremptório. Senão teria que tirar já da Câmara e do Senado. Eles estão lá. São pequenos os crucifixos, mas estão lá. E acho que ninguém
ousaria fazer uma coisa desta para não mexer com a sensibilidade dos católicos. Acredito eu. Ainda que fosse para ele uma vergonha, um desafeto absoluto, manter aquele crucifixo lá, acredito que não chegariam a tanto. Agora, nós vivemos um estado de pós-cristianismo e de pós-evangelização. Não temos mais a sociedade cristã, chamada cristandade, de 50, 60 ou 100 anos atrás. Nós estamos vivendo exatamente este momento de secularização. Nós estamos sendo reduzidos a minorias. Agora, preste atenção. Maioria e minoria nunca vão juntas. Quanto maior for o número dos adeptos, menor é a qualidade. Quanto menor for o número dos adeptos, maior a qualidade. De uma certa forma, nós temos que ver o lado positivo de tudo isso aí, né? Porque nós cristãos temos uma missão hoje, uma missão que há 100 anos atrás não se tinha: caminhar contra a corrente. Caminhar contra a corrente. Eu dou um exemplo que você conhece melhor do que eu. Não vou citar o nome, mas você sabe perfeitamente quem é. Você tem um seminarista que é médico. Ou cirurgião ainda, por cima. Neurocirurgião. Pois é. Esse rapaz tinha tudo para viver o mundo. E viver bem no mundo. Não só viver a vida do mundo, mas viver muito bem. Porque eu conheço colegas dele que se dedicaram à profissão e que hoje estão super ricos. Já não tem mais a idade deles, são mais velhos. Alguns pararam até de trabalhar, não precisam mais trabalhar. O que tem dá para viver. Esse deixou tudo para entrar num seminário. Isto significa remar contra a correnteza. Neste caso, eu vejo bem o que significa caminhar na contramão. E é esta a nossa missão hoje: caminharmos na contramão e sermos um símbolo, um sinal do amor de Deus e da presença de Deus. Aqui, por exemplo, em São Paulo, onde estamos, Deus habita, apesar dos pesares e dos inconvenientes e de tudo em contrário, Deus continua a habitar esta cidade e age nela através daqueles que ele reconhece e que são verdadeiramente seus. Hoje, para ser cristão, se paga um preço elevado. Um preço que antigamente não se pagava. Pelo contrário, quem não fosse cristão católico era quase proscrito da vida comum, da vida normal. Ai daquele que se divorciasse. Ai daquele que abandonasse sua mulher e se casasse com outra. Nem em casas entraria mais. Hoje acabou-se tudo. Todas essas pessoas têm livre trânsito para fazer o que querem. Mas existem aqueles que andam na contramão. E esses são os restos que nos sobraram. E é bonito ver isto. Ver gente que, apesar dos pesares, é capaz de deixar tudo para ir ao encontro de Cristo. Homens e mulheres. E não só velhos, anciãos e anciãs. Moços também, moços e moças. Certo? Portanto, eu não vejo assim só inconvenientes nisto. Eu vejo uma etapa da história, não posso prognosticar o que vai ser daqui a 500 anos, mas eu vejo agora, nesta etapa atual, a possibilidade de testemunhar com a vida na contramão, com os passos na pegada de Jesus,
o evangelho sineglossa, o evangelho sem meias interpretações e mediocremente recebido e vivido. Não sei se fui claro. Foi, muito bem. E é assim que nós aqui comentamos Bíblia no hoje do texto e no hoje da nossa vida, não? Pois é. E começou assim o cristianismo, viu? Começou com 12, que também não entendiam nada. E que na hora H fugiram todos. É a miséria humana, não é? Exatamente. E Deus trabalha com esta miséria humana. Nós temos ainda tempo para continuar? 2 minutos. Quer fazer mais alguma pergunta? Ou... Não, acho que o senhor quer concluir aqui só o verso para... Só um verso? Não, teria que concluir tudo, não é? O capítulo 15 inteirinho. São dois versos, né? O 40 e o 41. Fale. E também estavam ali algumas mulheres, olhando de longe, entre elas, Maria de Magdala. Esta aqui é pouquíssimo conhecida. Ela aparece uma vez no capítulo 8 de Lucas e aparece também nos textos da morte, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nós não sabemos praticamente nada a respeito dessa Madalena. Marcos diz que Jesus havia tirado dela 7 demônios. Mas isso não significa que fosse uma endemoniada. Pode ser, e provavelmente era, uma enfermidade grave da qual foi curada. E agora temos que encerrar, porque o nosso tempo está esgotado. Mas eu espero que a paixão já quase concluída tenha servido para a meditação, a compreensão, o aprofundamento, a devoção e a oração de todos aqueles que querem ter um cristianismo de mais ou de maior profundidade. Muito obrigado. A você e a sua família que nos acompanha pela Rede Vida, um bom domingo e uma boa semana. Fique na paz do Senhor.